Lá, dia 8h33, churrasco.com. 2 anos e 2 meses no ar, e você já recebeu novidades. Chamamos algumas discussões técnicas, vocês esqueceram. Tem tudo, tem no site, viu, um áudio HD 9.7, que mais até para você, né? E também tem de imagem, você confere tudo. Já confia só em HD 4K Leno. Você vai ter tudo isso diariamente aqui para os nossos programas, programação musical, tudo você está sempre encontrando no nosso com 2 anos e 2 meses, às vezes, para você. Ficou mais paciente, mas tem informando. Nosso novo aplicativo para Android, meio S, você é baixar em alguns instantes. No nosso site, vai ficar um dos dias que você está conosco para participar, para interagir. Você quer anunciar a própria plataforma do site, lá você pode investir, colocar mais serviço para a estatística para o Brasil. Pronto, se quiser aparecer, fazer gosto, você está conosco diariamente na rádio, dos nossos programas. A partir de agora, 8h38 minutos, vamos colocar ótimas informações, ótimos novidades. Tem algo que todo brasileiro fica um pouco místico, passa embaixo, sabe? Organização artificial. Mas existe do Brasil aqui, né? Olha, acredito muito mais na verdade, vou até a Hoje a gente trouxe uma convidado especialista, estamos com a vontade imensa de ter no programa, ao lado de um convidado extremamente novo que também interage com isso, tem seu lado místico, né? Tem que todo o desenho histórico tem um lado cigano. Você vai ter, tudo que eu tô falando, vai ter. Mas vamos falar sobre, eu vou falar sobre o fenômeno do algodão, importante no interior de São Paulo. E assim, eu não vou explicar a sua vida da aula, mas eu vou falar para a materialização. Não sei entender um pouco mais, sem ser feito, falando de escola de geologia, para vocês tomar atenção, tem que fazer. Porque a coisa não está fácil. Segundo o meu tem o Brasil e o mundo não é para amadores. Para viver tem que ser assim. Eu já podia hoje, quinta-feira já, você está falando, vai estar nisso também com você. Bom dia, gente. Por gentileza, o WhatsApp da News, que nós vamos contar sobre isso em toda a chance, em toda a doutoria, joga para o nosso filho César Brigada, ele está lá em Liverpool, na Inglaterra, até o Vitor, né, que fechou a já está lá há 8 anos, onde aí na Inglaterra, nova, tá, Virgínia? É isso, e agora estamos programando. Que nós já em 4 mil pessoas já sendo inscritas só no Boca. Então, fez inscrever, meio fazer baixo, interagir, fortalecer os canais do trabalho e gráfico de Paulas, com essa, por exemplo, vamos falar, ou as pautas empregadas do nosso programa de hoje. Hoje é Nacional da Brasileira de Sinais, primeiro vídeo, são dicas. Você vê o texto que eu vejo hoje, a dedicação para você ter, está entendendo. Com a possível de discussões, conselheiro é minha postura, consultoria para a qualidade, para você conhecer a existência, o Unipart, ou você ainda das pessoas, 111 bem atrás da Inglaterra. Também quero você conhecer os lançamentos, ou o lançamento da Gelai, Fonte do Corredor, grupo de gelos, caçula e tostal, achando vocês matos. Tem aí um novo conceito, alguns matos diferenciados ainda. Daí que irá comer a Rodrigues Alves com Onix, VT, posto de gasolina, ações, uns 50, 70 reais, você merece acesso a todos os dados de Santos. Vai ser uma revolução em morar em Santos, inclusive, conceito Machon, o Minha Casa e Minha Vida também. Tem ótima qualidade, sua contabilidade, já espera aí, coloca o 5 anos de habilidade para pessoal, e estamos na era de entregar a sua declaração de imposto de renda. Já fiz a sua, fazem. Vai terminar, final do mês, dia 30, entrega da declaração de imposto de renda. Também precisa roubar a de ouro, o meu de ouro que eu conheço hoje para você. Vive você nos Europa, para as maiores indústrias nacionais, sondadoras, Mercedes, Audi, Porsche, Ford nos Estados Unidos, no México também, a Volkswagen, e veio para baixar escolher mais ou menos 3 anos e ver aqui, e faz o menor do seu carro, ficar, não importa, se eu manter a originalidade como notícia, ou o nome, e também saudando também, uma parceira de muitos anos, por isso a gente tenta ser uma massa, e a escola cientista, já a pioneira da massa cientista, onde nós temos as férias, literalmente, astrologia, a massa, cenário, Jorge, e era relevante demais aos vezes assim, pô, traga eles aqui, eu trago a mais para falar disso, você tem muito conhecimento, massa, né, obrigado pela presença, astrologia, propriedade também da escola de astrologia, ministra cursos, tem um espelho, vamos falar da diferença, porque eu deixo para ela falar da experiência aqui, a gente fala assim, li no jornal outro dia, não é interior, né, eu lá, eu sou clube, mas fiz o curso de astrologia faz 3 vezes, claro, então, mas não tem lugar de nós para falar desses caminhos, né, sejam eles estudosos, do que a vida está reservando para nós, o que os astros nos dizem, até porque a astrologia não é X, é um estudo de nós. Bom dia a todos, é isso mesmo, a astrologia, ela é estudo, coisa que grande parte das pessoas não sabe, ou sabe dizer que não, porque é o seguinte, na área da astrologia, agora na internet, consigo parar um pouco, porque todo mundo pitaco. É uma coisa impressionante, todo mundo tem algo a dizer, meu filho, se consigo saber como os seres humanos fossem somente 12 tipos, são 12 signos, né? Seria um pouco tedioso, né? De bloco, assim, né? Mas a astrologia é para a gente, e quer realmente tudo, mas tem gente sempre dizendo que é, mas não é. Mas vamos falar muito sobre isso. Nós temos uma experiência muito rica. Deixa eu colocar essa aula aqui, o Torino me jogado, deixa eu nossa, mesmo que nós somos obrigados a fechar, chama o Delgado, presidente do INSS emitido, agora por federal, via uma investigação que já está há muitos anos, mais uma vez, desde o recurso da Previdência Social do INSS. Eu não sei se o nome patológico diz que eu tenho que ficar disso todo, mas a gente fica muito triste. Bom dia, Dorino, obrigado pela presença, sou especialista em Previdência, os competentes professor Previdência também, conhece, por exemplo, o nome do Algodão. Bom dia, Eduardo, bom dia, Márcia, bom dia, Virginia, bom dia, Luiz. Vocês que trouxeram o assunto. A Marcia Bernardo já nos levou lá, anos atrás, votou ano, é pertinho, porque é pertinho. Foi em algumas horas, Marcia. Nós fomos bom, às vezes, né? Eu não tenho tanto que está indo longe, mas eu vou também. A nem sei quantas vezes francamente. Nós começamos acho que por volta de 2004, 2005, aí vamos lá, né? Então, ao contrário do que foi que você está comentando, eu não sou uma pessoa mística. Não sou. Eu sou um de crer mesmo. Muita gente tem essa logística. Mas assim, quer comprovar. Então, quando fui lá, a primeira vez, eu falei, vamos ver se tem um espetáculo, porque eu já vi visto na TV. Passagem, assim, que coisa mais estranha, né? Eu não sabia que tinha alguma utilidade. Não sabia. Adoro da coisa que tem um lado útil. Né? Aí, a materialização, quando você começa a ver, você percebe, não é truque, porque se for truque, ela é melhor do que qualquer pessoa que faça truques para ela. É uma coisa que impressiona. Eu não tenho uma explicação disso, já procurei, li inúmeras vezes, mas você não consegue, trabalho com transporte e materialização, mas eu me questiono, não é isso, sim. Você viu lá? É importante, a gente colocando uma aula de moção, e falava até, tira as palavras, na verdade, Fernando, não massa também, precisa explicar, tipo, ele participar. Eu, na ocasião, não consegui
pegar e gravar uma entrevista, tem muita gente que tem que respeitar quando você chega no ambiente da região possível, mas foi franqueado ali que eu pudesse entrar no local e observar. Então, você tem algo chato, depois mais de morrer. Você tem lá um tanque, você tem azulejo, você sempre permanece. Todos Mas você não tem lá nenhuma janela, não tem uma caixinha, não tem um potinho, não tem nada. E aí é colocada uma quantidade de algodão, que é molhado, que é algodão. Sim, de uma peneira. Isso, e tem uma peneira com esse algodão que vai ser molhado, e o que é impressionante, mas sabe que ao longo disso é a materialização, né? E ali é lá, tem uma materialização lá, onde você já tem ouvido gente contar com isso aí, não? Não, eu não tinha alguma vez que disseram que existia, na Galáxia. Eu fui até, vocês me convidaram para fui dar uma assistida para saber um vídeo disso, né? Só para entender assim, o basiquinho, para saber o que acontece. E hoje vamos aí para mostrar, entender esse fenômeno. Isso. Né? Gostei muito de ver. Você tem lá o vídeo com... Tem um passo embaixo. Aí eu faço isso, né? Eu já assim, muito massa, você é um pingo de tinta, então nada. Mas tem gente que me tudo, então tem teito, né? A Márcia poderia também. Você está aqui, fazer o rápido volta, nós podemos voltar, a gente volta o tempo todo no nosso programa, para que tanto Márcia como o nosso amigo possam interagir. Essa caminho, os fenômenos do em Votuporanga, que fica em São Paulo, com a classificada no último médio, do Brasil, nosso 14, hoje ela tem uma 60 e isso. Por aí. Tem Tá oito lá, anos, só né? fiz. Que ficou famosa em todo o Brasil e exterior pelo trabalho com o mulher, que realiza, conforme ela mesma diz, tudo aquilo negativo na vida das pessoas, como cumbas, magias negras, feitiçarias, pragas, brigas conjugais, familiares, situações ruins. Ficaram com bloqueios emocionais, sua vida mesmo, sua vida pessoal. Amorosos, doenças, entre outras questões de cada um de nós. Toda essa história começou muito cedo na vida dela. Ela nasceu em Nova Granada e aos 5 anos mudou-se para Paris, né? Criou também. E foi com essa idade de 5 anos ela de vez com ela. Por que isso? Ela tinha razões, enxergava coisas que só ela mesma enxergava viver e foi ficando cada vez mais forte. E também mais superada. Os seus pais não acreditavam e achavam que ela tinha problemas mentais. Elas estavam de forma até diferente. Mas mesmo, apenas 5 anos, a mãe sem idade, ela já atendia pessoas quase que acreditavam, pelo menos moviam fé com relação a isso. Levavam seus filhos de uma mobilidade de uma doença, acreditando que ela poderia ter uma resolução e não enxergavam isso. E conseguiam essa resposta. Com essas enfermidades já no caminho da cura ou mudando esse posicionamento, a habilidade crescendo, e não apenas no Brasil, ela conhecia, ela conhecia no exterior. Até os importantes, para você ter no começo, já movimentavam mais de 4 mil pessoas no atendimento, o que transformou literalmente no fenômeno do da Rapteral, a Arte Bernardo, astróloga, diretora, também proprietária da sócia de astrologia, que o Jorge Jorge está acompanhando, ou o chamei dele, que tem que ver, que a Marta fala, nosso amigo, a gente fala Rapteral, assim, também voltamos com muito dessa informação para você aqui no nosso ponto a ponto, peço desculpas dos inconvenientes que estão acontecendo na programação, nós estamos dando uma rastreira para levar você a informação, áudio, também vídeo, a partir de algum pessoal um dia para você ficar fluido, sempre tudo que a Rádio vai fazer para você. Voltar, não sai daí, a gente volta em 2 minutos. Consultoria contábil e tributária empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que for para a sua empresa é N Rocha Contabilidade. Acesse www.nrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a Imuniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a exportação e exploração de carga com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a Imuniz Logística possui filial em pontos de apoio em mais 12 estados, no principal esporte e aeroportos. Conta com aqui recente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui rota para todo tipo de demanda com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos monitoram em tempo integral via satélite, garantindo a viabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a Imuniz oferece gestão integrada das operações aduaneiras e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda as certificações de homologação oficial e nossos serviços. Ponte no nossas soluções customizadas. Imuniz. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia tem licenças abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turnos manhã, tarde, noite, interpretação de mapas astrológicos, previsões e supervisão de mapas. A escola oferece em mente no astrológico e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua 8, Casa número 8, telefone 348-4971A, Santos. Residencial de Pares, mais caro empreendimento Lacos, plano de luz, apartamento de 84, 104 metros quadrados, dos obreiros, varanda comer, as da família com sala de festas, suíte, salão de jogos, fitness, sauna, looks sensacional, uma quadra da praia, de deputado, sua 1111, visite o local, acesse geluz.com. E o privilégio de ter uma todos os dias. Residencial Bali. Papinos de velho, meros suítes e 158 meros suítes. Todos para comer. Segunda na abertura com piscina, sauna, academia, salão de festa, de ossos frio e biblioteca. Tem mesa para H. Direto com construtor. Excelente cadação, qualidade e recursos. Plano de venda no local. Coronel Rocha e Souza, V9 Santos. Acesse em Epos.com.br. Pessoal, nós estamos hoje, eu quero dizer isso, você vai achar que tem tudo legal, a nossa vida, Ronaldo, Hammer, Mário, então vai dar um espaço assim, primeiro lado dele, né? Começa com o Ronaldo, internacional, Mário, Hammer. Ronaldo, Hammer, a gente vai hoje aqui para a gente fazer um publicitário. Você vai ver, você está fazendo uma um 9, depois você vai 3 capital vai dar, 908, bom, obrigado, sem cheio, você vai saber, sem cheio, deixa eu ver, fala, nossa, eu vou lá, você está sentado no Ronaldo, para, já aqui, você está fazendo, vamos, o que é isso, cara? Todos os anos, como a o que seria em 2002, a minha sanção fez em 2007, né? Tem mais de experiência. Inclusive, agora fazer o progresso, eu trabalho e acho que não vai dar fora. Então, o acesso que você tem ao aluno, essa capacidade de ter essa sensibilidade de a linha de transversalidade, essa técnica, mexe com a altar, e
E bateu o pai também, agora, né? Estamos de volta para 56 minutos aqui com o nosso bom a ponto dessa quinta-feira, com cara de terça-quarta, dessa semana embutada, foi feriado na sexta passada, na segunda, e calma, vem feriado, essa semana será um feriado de 1º de maio, dia do trabalho. Você fala do meu trabalho, não é bem assim, a gente também trabalha, mas faz parte do calendário no nosso país. Ano passado tínhamos outros feriados, esse ano a gente tem feriado em cada 10 nós temos 2 já, na semana que passou, igual temos mais. Mas, semana que é Márcia Bernardo, astróloga, há quanto tempo? Comecei a atuar em astrologia em 91. 91. Comecei a estudar em 88. Então, é que você fez essa união profissional capaz, tão verdadeira, tão bacana, que é necessário com o meu astrólogo Jorge. Bom, Jorge é meu professor, no SESC, né? Mas, assim, e eu fazia astrologia por acaso. Na verdade, uma amiga minha ficou insistindo, eu gostava. É muito. Eu também sim, eu sigo no aniversário. Pra uma história, no salão, mas ali eu sabia. Né? E, infelizmente, não tenho interesse. Né? Minha formação foi de história, ciências sociais. Né? Essa formação, primeiro. Aí eu falei, não tinha preconceito, aí fui indo, gostando. Aí, na minha mania, né? Vamos assim, funciona. Aí comecei a testar. E nessa época não tinha computadores. Sim. Aquela pessoa trabalhava numa empresa que tinha um quarto lá, uma sala com aquele computador, enfim. Então tinha programa, né? Eu sou hoje, que eu não tudo na internet. Aí fazia os cálculos, aí comecei. Fazia mapa de pessoas conhecidas pra ver, dá certo. Assim, eu indo, testando. Acredito que justamente, tipo, não ser crédula nesse sentido, e não ter conhecimento nenhum, eu fui indo pesquisando e acabei sendo rápida na área. E que funcionava, eu falei, que coisa maluca, né? Esse negócio, um monte de treininhos aqui, explica tanta coisa como se possível, né? Também outra área pra ficar pensando. Mas foi assim. Comecei a resolver a escola, né? Abri o Zé em 97, faz tempo. Era aí mesmo no outro? Ana Costa, nesse filme. Começou ali. Depois nós vamos para casa, estamos lá desde 2002. Até hoje estamos lá, eu e o Jorge. E aí a gente sempre sabe ele, porque muitas pessoas que a gente conhece, que já passaram pelas mãos de Márcia, da Costa, Jorge, que fora mudou minha vida, os caminhos são outros. Eu mesmo tive o privilégio de algumas vezes de fazer um mapa, mostra muita coisa, mas aqui as pessoas falam, nossa, coisa boa. Não, mostra as que a gente nunca ouviu. Mas se tivermos a sapiência de ouvir, entender e seguir esse caminho, porque muita gente acredita que a vida é só livre, não é? Mas tem alguma coisa de vida? Claro que tem, mas pode explicar. A gente tem que avisar, a gente tem que entender. E às vezes estão lá. Só para você ter ideia, por exemplo, no mapa do passado, que foi até uma forte para mim, né? Porque apareceu lá, o Jorge também estava aqui à beira de uma só na família. E não fala, já vai morrer, talvez não fala, né? Mas pode ser, você vai ter um pela familiar, então você já vai analisando, você vai ligando a comer, preconceito, então você vai tendo essa situação. Questões profissionais, se você tiver interesse em conhecer isso, mas é como eu sempre falo aqui, anota aí, né? Telefone, acho que ele atende lá todos os dias, é o 13, para quem está fora, 990467839 e o 1333949714. Então, às vezes, depois fala de novo, marca lá, pode fazer curso online. Tá, legal, não tem de coisa pra você. Mas, já que contei mais também, para aquela assim, vamos conhecer então, literalmente, a seleção do fenômeno do Brasil, que tive a oportunidade de conhecer, mas tanta gente do Brasil me gestei lá, por exemplo, eu chegou lá na atriz norte-americana, Chimarém, esteve lá, o saudoso Raul Cortez, Ruth Clark, Elizabeth Safala, Chita Cichó, e por aí vai, as pessoas foram até ela, entenderam que ela tinha lá importância para falar. Ô, Márcio, você já perdeu a com certeza, isso foi, mas da primeira você fez isso, sua interrogação está no mundo, está lá, isso é baixo, cima, claro, tem que virar tudo, o algodão, agora você já comprou, quando você paga, você pagou mais uns 15 dias, algodão, chega lá, né, aí você, o filho dela, até, né, que faz as distribuições da senha, você compra lá para retirar o algodão, você desfia pensando, né, que limpe, que obstáculo e tal, né, e aí o seu algodão, você estudar os algodões das outras pessoas, e ficam tudo lá, cestos, aí você pode aí vou para a peneira na hora que ela está materializando, então você vê, aquele algodão, você colocar lá para vinha, né, aí começa a materialização, vão brotando coisas ali. E coisas muito pesadas. Até não, mas teve gente que falou que tinha um anão ali embaixo, empurrando. Um anão, que você tem empurrando, né? Tem as ideias mais malucas. Mas assim, tudo que sai de lá não cabe de volta. Não. Essa é uma questão bem interessante. Saem diferentes tipos de coisas. Que o Eduardo falou lá, o que ela faz? Ela tira problema. Ela tira questões, obstáculos que possam estar bem na vida da pessoa. Sejam eles externos, que eu falo que ela fala muito também. Também a própria pessoa. Ela comenta, isso é muito legal de parte dela, que ela comenta sobre as nossas posturas, nossas emoções, que também vão criando problemas, vamos dizer assim, sujeiras, que vão ficando em você. Porque comparo o que ela faz, falando numa linguagem bem mais simples, como se fosse um grande faxinão. Ela limpa o que está sujo, o que te impede de seguir adiante. Teve uma vez, logo os primeiros dias que eu estava dentro do carro, e estava limpando o canal, para tantas coisas, né? Que segura a água. E nessa ali vi uma imagem perfeita do trabalho dele lazer. Conforme eles estavam tirando as coisas, a água começou a fluir. Eu falei, é isso que ela faz. Ela vai tirando um monte de lixo, sabe? Porque deixa as coisas fluírem na vida da pessoa. Seja financeiramente, emocionalmente, saúde, ela faz muita coisa boa relacionada à área da saúde. Então, quando eu tive a minha vez, eu havia visto na TV a participação dela, no programa do cara mostrava ela realizando, me deu uma prioridade. Aí, quando fomos, eu queria ver como é que funcionava. Legal. Só depois eu notei que eu comecei a me sentir melhor. Não foi um problema específico. Né? Mas não sei se ela quer uma coisa, não fiz mexer nisso, não sei. Você vai estar embarcado.
fui indo melhor, né? E inúmeros relatos. Eu relato de uma mulher que esse marcou bastante. Ela estava numa situação financeira muito difícil. E ela queria vender a casa dela de qualquer jeito. Não vendia, estava anos aquilo. Ela juntou dinheiro para fazer e para ir lá e fazer a retirada. Tá. Depois que você vai, ela manda você fazer uma reza durante 13 dias. Ela pode fazer uma reza, banho de ervas. É interessante que ela é uma mistura de católico, espírita, banho de ervas, bem Brasil, né? Bem assim. Bom, essa pessoa, foi Deus falar pra gente, foi praticamente uma semana depois que ela foi lá, ela indo pra casa. Foi um negócio. E vi muitas coisas. Pessoas com aqueles assuntos de justiça que nunca saem anos e anos. Né? Doença, gente procurando trabalho. Então, tem um resultado. É uma coisa bem impressionante. E uma coisa que gostei bastante dela, porque eu sou uma pessoa chata. Se fosse um for, não dá mais. Aí eu pensei, eu chegar lá, meu marido é mulher, com cara de santa, com aquele séquito de volta. Eu vou ficar muito bravo, não ter perdido meu tempo. Não. Ela chegou, o carrinho dela, que eu cito, né? Ela estacionou, falando, vem pegar aqui a ação dos anjos. Eu falei, não sei, foi andando, super normal. Não inventou nenhuma seita que eu acho fantástico. Não que se dois. Falei, pô, que interessante, né? Porque era uma coisa que eu falei, não, se chegar e aparece ela, sabe? Fica ali em volta. Então, tudo que é muito prática, mãe, tal, tem bicho lá, tem a costura das coisas, lá pro parte de baixo, tem cozinha, vai dar os negócios. Naquele tipo, até poderia comer lá, uma questão de comer lá, tem um restaurante, tinha um local para pessoas que vêm de longe, de dar uma pousada. Tem um restaurante lá, que é administrado pela nora dela, lá na frente. Mas, então, assim, ela tem uma questão muito interessante de como pessoa, que eu gosto muito dela, também nesse sentido, e é um resultado extraordinário. Fora, você de repente veja aí, que dá um nó na cabeça. Não é possível. Tem uma a Márcia pode falar, eu não tenho nenhum motivo agora na hora de estar na Márcia. Primeiramente, ser da Márcia, não tenho muito contato atrás das refeições melhores da Márcia. Ela fez uma sessão, né, com nós, que está maravilhosa. Não falo que dia ela poderia contar porque ela sabe. O resto eu disse, eu aprender com verdade. E fez exatamente. Então, a viagem, ela foi, treinada foi. Na vida, a gente não fez isso. Com Márcia isso, com ela, foi defendendo aquela excursão. É fantástico, do ponto de vista de você perceber que as pessoas têm altos conflitos, mas que sai, né? Tem biologia, a gente fala valor de jogar. Eu vou falar do nosso livro, eu vou ter de jogar e a Márcia, que é mais antiga, ela falou assim, tem essa parte enorme, aprender o algodão, eu vou colocar aqui para vocês me observarem. É uma imagem mais antiga, mas tá aqui, ó, para que vocês possam ver. Você fica aqui na lateral, em frente ao tanque, ela vai tirando as coisas e jogando um pouquinho abaixo, tem um jornal que aí eu fizer, e depois você pode lá fora, olhar, abrir, né, olhar, mas sim, olha, já vi sair barata, vi coisa viva. Sim, sábado, barata andando, uma coisa me impressionou, parece bolacha, mas não é. Uma caixa de fósforo, ela quer jogar no uma caixa de fósforo, esse de coisinha, papel sul e tal, né, saudade dele, uma caixa de fósforo, sequinha. Se você receber ali, fica ali para o disco, foi isso, assim, então anões que colocaram lá, colocaram só a hora, né, isso aí. Então, assim, que não ratei, que eu fiz aí, meio bode adulto, grande, era um santo, né, roupas de pessoas que você conhece, camiseta, roupas íntimas, carteiras, foto da pessoa, né, e até teve um caso de uma moça que foi presente, que da ela sai um papel escrito, acidente, morte no quarto, coisa mais específica de santos, e ela, o projeto dela, sempre foi o projeto dela, tal, enfim, né? Mas aí o que delas faz? As pessoas ficam muito impressionadas. Vamos agradecer que saiu o livro. Né? Quando sai, porque eu ainda perguntei pra ela. Depois, eu não sai nada, né? A pessoa ligava e falou assim, não, aí deu problema, porque não conseguiu materializar, né? Eu achando que tá bem, né? Não é. Mas então, saiu o livro. Isso só falou muito das pessoas, por isso, muito abaladas, porque é realmente impressionante. Primeira vez, fica, uau, né? Mas, que bom. Esse gol de para você, mas deixa mais curioso, tá. Fazer algo que tenha sido muito pessoal para você, poder paciência aos longos anos de vida, tá lá. Tenha sido materializado, opa. Era eu, um perfume meu, não sei se vocês lembram, do tal dali, era uma boca. Você lembra, sabia? Saiu aquele perfume que eu usava. E pra mim, não pra mim especificamente, mas pro meu filho. Engraçado, porque eu tava ali na esfera, como eu faço tudo muito rapidamente, passando uma pessoa de minutos, eu abro minhas dúvidas, aí eu leio isso por dia, nos coisas. Será que não mistura o que é de um, o meu anterior a mim, o meu, e vai indo, de repente, finalizou, eu passo lá, sabe dele? Aí, quando sai, mas pode ir pra ver essa pessoa também, né? Seus parentes, tudo. Aí eu tava tirando com um filho meu. Aí saiu um moleque, aquele mendiga abre. Aí o negócio dela, o que é isso? Ah, isso daí é pra quem tem falta de ar. Eu tenho um kit. Eu tinha acabado de pensar, né? Sabe que mistura tudo. Saiu especificamente pra ele, tem problema não temos respiratório, o leque, né? O ar, abano, porque tem as coisas que é muito literal. Então, leque, retira, abana, falta de ar. Sim. É bem interessante. Ela explica, dá tempo ali, na imagem mais bem rápida, tirando, colocando ali em cima, e ela explica pra pessoa o significado disso, ou ela deixa a pessoa. Então, o que acontece? Tem coisas que eu posso dizer que são básicas. Certo? Fio de vidro, todos tela, muito, isso básico. Prego, correntes. É assim, eu já digo. E tem uma tabela lá, justamente dessas coisas que são mais comuns. Né? Até tinha um livrinho de ontem que tem escrito essas questões e não tem essa tabela. Agora, quando é algo mais excepcional, lá vai. Nem foi ele do filme, perguntei. Às vezes, pra mim, eu não gosto de falar, isso aí é outra coisa. E é engraçado o humor dela, porque ela ainda dá uma risada e não dá na Assim, nosso ouvinte turbulento, um abraço para a Marisa, um abraço para a Tirinha, um abraço para o Antônio Santos Souza, um abraço para o Manuel, o Rodrigo, né? Todo mundo tá assistindo, um abraço para o Sérgio Bela, né? No grupo, Beto Florianópolis. Vou colocar aí na tela, só que é isso aí. Tem imagem, né? Na parede, para que você já testaram para esse bem aqui. Pronto.
Ana Pascal Francisco. Ela é devota de Santo Antônio, da Nossa Senhora do Rosário. Ela é muito religiosa. Muito. Eu não tenho invocação de nada que tem link, não. A pessoa só faz invocações do mal. Não é assim. Aqui, o mal. Exato. Não provoca isso, né? Então, a pergunta repetida, ele falou só ligado de quero vendo isso, né? E uma chegou lá, como você falou, a questão de não, ela falou, só faltava tinha um ano algo não. A gente, vocês colocaram nos campos publicados, para gente, por causa de uma irmã, lá. E foi impressionada, chegou lá, não acreditando na teoria de nenhum. E já ela teve uma passagem muito difícil na vida da irmã, com a irmã de 2 anos. E nessa ida dela, ela perdeu e apareceu um acidente na família, na verdade, como a que aconteceu, e ela perdeu mais de um vídeo. E além de materializar, ela apareceu lá uma figura estranha, e ela está aqui em casa, apareceu a figura de um mundo. O que acontece? Uma coisa muito legal que aconteceu lá foi o seguinte: eu perguntei com a gente, depois de muitos anos, ela vê coisas, tá? Eu já tive comprovação que ela não tinha ver. Aí eu estava sentado, num sítio, estava embaixo de uma árvore, sentada, ela conversar comigo, aí ela disse que estava vendo. Ela falou que lá tem um trânsito de gente vai cá, e que carregando coisas que vão levar para o local. Aí passou uma mulher, e ela disse: essa mulher é professora. Bom, fosse lá dentro da sala de materialização, na hora que essa mulher passou com o professor, passou na frente aí do Brasil. Aí ela falou: está com o professor, olha isso. Quando tem o obsessor, o dom endurece. Que aí ela não consegue tirar aquele dom, botar outro, rezar de novo e tal. Aí essa pessoa que está comigo me relatou o que aconteceu. Ela falou que o obsessor foi ao lado da mulher, de repente, e chupado pelo dom. Chupado pelo dom. Ela viu como que Dario tira o obsessor. Senhora, só para vocês chegarem uma vez, eu achei uma ação lá, que essa teoria, esse é uma ação de nada demais, tá? Lá, local de faltante, você vê uma vez, as mais. Essas porcarias que as pessoas ficam sentadas. Isso aí. Não dá algumas coisas, mas é isso que você tem ideia. E é impressionante, é uma força, uma ela vai classificada. Muita gente, para ler alguns artigos a respeito do Brasil, tem jornalista, algum jornalista, de colocar em termos nada apropriado. Então, ela também, você recebeu lá em televisão, e depois acabou parando de ser justamente por isso. O exagero, sem ter de algumas matérias, como colocar uma simples. Na verdade, é o mesmo que você trata uma pessoa normal, como disse a Marta, aí podemos chamar de médio, né? O que mais em outro também lá. Médio de transporte. Exatamente. E não que ela fazia bruxaria, nada disso, não é exatamente o que ela faz. Se traz só a sensação aí, você não tem o dia de estar lá, pensar mais né? Para esse tipo de presença materializada pela bandeira do Brasil, a Márcia, que é testemunha, eu e ele já deixamos aí, não me posso testemunhar. Olha, você sabe, pensa cada coisa, olha para ele. O que eu lembro, o que eu ouvi. Eu lembro uma coisa. Aí escondia. Acho que vai fazer mais. Mas aí eu vou o filho, algo que tem. Se eu confesso o momento. Sentido ela, eu assisti, como eu falei, um videozinho depois, eu fiquei impressionado com o que acontece. Dá pra ver jornalistas, socialmente, olhando lá, eu vi um programa muito antigo lá, o Globo Repórter, e o jornalista tá dentro do tanque, né? Então a gente chegou ainda só um coisa com pé, eu vi umas imagens da hora do chá, e entra lá dentro, imagem, soca, tenta ver se é alguma coisa sobe, não, né? Pra ver se tem uma partinha, imagem ali dentro, nada, e depois mostra ela fazendo lá as atualizações, uma coisa de viagem, né, pessoal? Você fala que, olha, né, aqui apresenta um repórter, a do Brasil, e aqui famosíssimo, padre que veio, que achou, não provou nada, existe, ele foi lá, nós temos aqui o estado de vida, o estado de Pedro, ele deve estar mais embaixo aqui, foi lá que questionar, e até hoje ninguém conseguiu provar nada diferente. Não, ele é feito, e ela, não sei se os amigos dela, se fizeram convite, é bom, eu falei para decor, isso é muito bom nessas investigações. que eu amo, só que inclusive ele questionou, como você vai fazer questionamento se você não tem uma prova contrária, e para que até um pouco nesse momento em vez, mas faz parecer, nada que fosse apenas, da ordem dele, não, Márcia, algo que falasse, na verdade, foi acusando seu design do e na verdade, nada, né? Ele pôde provar, ao contrário, ele até confirmando, né? Que o trabalho dela era um trabalho diferenciado, que ela era uma pessoa que tinha um poder diferenciado e que não era para contestar. Quer dizer, para ela foi até bastante interessante você verificar isso e entender essa força. Porque a confiança é muito grande, né? Ela acabou morrendo, natural. Mas nunca diminuindo o trabalho de alguém ou tentando atualizar. Isso acontece. E o impressionante também, Márcia, que você vai me recordo bem, eu vejo muitas pessoas, você encontra pessoas de vários lugares do Brasil. E agora, tem muita gente indo, porque não está seguindo. Antes ela tem de segunda sábado. É tremendamente distante também, né? O que me impressiona muito, ela está bem em idade, fica em pé horas, quer dizer, de alguma forma ela também é protegida pelas entidades, né? Que trabalham com ela. Então, segunda não tem mais, não tem mais sábado, sexta. Então, vai gente o país inteiro, né? Cada vez mais. E como? Cada vez ela está restringindo mais, chamando mais atenção das pessoas para irem. Né? Porque qualquer hora ela vai parar. É uma coisa bem grande. E ela não cansada também, né? Eu acho que eu vejo em 78, 79, quase 80 anos. Ela é virginiana. Ela faz aniversário. Tem alguma influência nisso do sinal? Alguém já fez lá um mapa? Não, tem mapa, tem mapa. Ela tem astros fortes, indicadores de, por exemplo, a dignidade, no caso dela. No plano, ela tem esses astros em evidência no mapa dela. Não pelo seguir solar, que é virgem, você pode racionar isso. Mas do mapa, para acreditar, que é o Urano e Netuno. Ela tinha também ossos, né? E outras coisas mais impressionantes aqui, eu vou contar. Das mulheres, olha aqui, toda dona Sônia, aqui, uma coisa aí. Mostra ainda para você aqui, que faz usando, quando houve, é muita coisa, materializar muita coisa. Olha só, por exemplo, uma foto no meio de São Paulo, aí dá para perceber
quantidade de coisas que ela tira. Isso, às vezes as pessoas perguntam, né? Aí quanto ela tira? De repente você vai e sai uma retirada dela com 6 tipos de coisas diferentes. Sim. Ou sai uma. Não Exato. ser prejudicado, se não tem isso, né? Uma vez um homem que foi com a gente, que foi interessante, saiu uma língua de boi inteira, com pregos. Ele estava sofrendo um problema no trabalho dele de calúnias muito grandes. Era tão literal, ele estava sendo caluniado, estava com 6 questões, que foram para justiça. Uma língua com pregos. Você veja como Mas é. eu achei associa, né? Rapidamente isso acontecendo com o que sai dentro, né? Acho que Tem a ver com você, tem a ver com o teu momento, mas eu perguntei para ela, assim, Brasil, eu tenho que pensar o que sair, né? Tem que pegar enquanto eu estou te chamando, eu quero que saia isso, aquilo. Ela falou, pensa já, né? Ficar bem, você fazer coisas que os dias eles sabem. Então, o que tem que sair no não momento. pergunta nada pra pessoa. Não. Nada. A gente só se posiciona na frente dela. Teu nome, tá. Aí você vai chegar alguma pessoa, fulano de tal, tantos anos, é isso, aí assim, não pergunta, não tem muito vista, né? Não tem isso, não é. Nem tem ambições, né? Não tem quantidade, né? De pessoas, mas tem esse negócio. Só na frente dela, que veja a questionei, não se dava de um outro, falei, olha que na hora que você chega ali, vai para aquela peneira, para o algodão, o específico de você. Aí eu falei, que os ausentes, aí ela fala, só falou o nome. Me recorde disso, nosso nome. Se Você eu vai- nome de alguém que você queira, da sua família, comigo, só registrar aqui. Móvel também. A maneira que você tem uma foto, você não faz, a gente acha. Pude tirar É, nenhuma. dá pra chamar aquele do lado da coluna vazia. Não sei quem é, mas dá pra você observar. Fato, aí com a presença, esteve lá nos Estados Unidos, votou e foi Ele é pesquisador, né, Isso, nessa isso, área. isso, isso. Acho que ele foi mencionado com olha ela. lá, materializa alguma coisa, ela com certeza. É, exatamente. E trouxe uma pessoa com uma frase da cabeça lá, não, e ela não achou lá no pessoal. A dona Margarida do Margarida dando que também nunca foi, mas já teve várias que estiveram lá. E não tem nada de truque. Ela diz que, na verdade, é uma pessoa abençoada por Deus. Ela tem esse poder. Ela é uma médium de transformação, mas ela também materialização. Porém, segundo sabe, ela fez curas. Doutora, também pode dar Mas saúde. como tu Sim, a área da saúde, médicos, muitos médicos já foram, médicos sempre ficaram interessados. Tem médico que indica para o paciente ir lá, né? E os médicos, quando foram, alguns inventaram que ela tinha que fazer com luva cirúrgica. Ela ficava vestindo, sai, facão, fujado, pego, de vidro, corta e cicatriza. Na hora. Olha, Corta e cicatriza. Os médicos, imagina, né? Em pânico, resolveu que ela tinha, põe luva, vamos ver. Não conseguiu materializar. Uma galera com luva, falando, não usei luva. Corta e cicatriza. é algo que E chama. daí, coisa suja, facão, facão, fechado, sim, fechado. Só para a gente pensar no intervalo, só para ter minutos, a massa que acontece mulher, o Eni está aqui impressionado. Tem que ir lá ainda. Tem que ir lá, tem que conhecer, e tiver alguma ferida, alguma coisa ferida. Vale a pena. Eu odeio especificamente mim. Ela disse, é muito rápido, né? Mas ela disse que tinha uma casca vivendo aqui, isso a gente pode ser um morte para mim. E que uma pessoa, e ela fala, ela diz, por exemplo, só de vir todas as vidas atrás de você. E você que é uma pessoa doente, já tem um ano, certo? Por ela falar que é uma pessoa doente, então tem que ter aqui. Mas as pessoas doentes sofrem porque as pessoas que provocam mal, mas vão querer trabalhar. Isso, Márcio, sabe? Os astrólogos competentes, como a Márcio, Jorge, por aí vão, comentam na sua vida, você faz uma astral. E ali, Márcio, tem uma coisa que a gente faz sempre, esse negócio de astral, nascimento. Não acredita não, aquilo que eu vi, porque na verdade, quando você contrata o belíssimo trabalho da Márcia, e o pessoal no nível dela, você tem que preparar todas as coisas boas, as coisas não boas, mas coisa errada. Sim, o que acontece também a astrologia é muito antiga, né? Tem mais ou menos uns 5 anos, pelo menos por Deus. A nossa, que é a astrologia ocidental. E ela sempre, depois, logicamente, foi evoluindo, ela foi muito popular, tanto que você tem os horóscopos, né? Sim. E aí, a impressão que muita gente tem é que é só isso a astrologia. É aquele horóscopo que você tem, que geral, não é específico para pessoas que são diferentes, eu não falei. Então fica nessa história de que não acreditam. Mas a astrologia não é para acreditar. É que nem, por exemplo, chuva. Não era acreditar, chovendo. Para aí te olha. E a astrologia ela tem a capacidade de, a partir de dados de posições celestes, entender o que está acontecendo na Terra naquele mesmo momento. Exato. É meio que uma questão de relação entre o céu e a Terra. Quem nasce naquele momento traz as características desse céu. Agora, o que você vai fazer com isso também depende de você. Sim. Você pode ser, se vocês são fortes no teu tempo, você pode justificar sempre na tua vida. Aliás, tem gente, não, que no mapa tem isso. Então você vai ficar atuando errado porque o mapa tem isso. O que as pessoas vão levar em consideração é o seguinte: o astro tem inúmeros significados. Então, é um simples mate. Ação, iniciativa, empreendedorismo, também agressividade, impulsividade e violência. Eu posso viver o Marte com agressividade e violência minha vida toda. Ou eu posso passar para depois violismo, combatível com o que eu quero, evoluindo no conceito do Marte. E todos os astros têm. Então, aí está o teu livre-arbítrio. Você dentro daquilo que você tem e evoluindo na possibilidade que cada astro fornece. Olha só, nós vamos ao nosso falar isso, né? E vamos ao final do programa. Estamos recebendo hoje aqui a Marcela, né? Que é proprietária de astrologia, astróloga e conhecedora. E também falando nessa primeira parte, nós teremos com o Emílio. Fenômeno Aldão Polêmica. Você acha só lançar para conhecer, aumento de curiosidade ou manter mesmo? Não, a curiosidade só aumentou. E agora tem que ir lá, né? Tem coisas que assim, né? Você tinha dado a aqui, tá falando de perigo, e também para Amanda. Amanda não tá falando, falando de você conta aqui, se isso é classificado como bruxaria. Eu acredito que não. Não é uma verdade. Nada a ver. O termo né? Mas ela é uma médium materialista. De transporte e materialização. É o que. Vou usar um ditado. Quem nos preocupa, essa relação lá. É uma coisa. As pessoas Mas tem nada a ver com isso. E é curioso, a gente já falou, tem uma boa memória nesse estilo, porque tem uma pessoa muito grande, as pessoas saem com uma motivação, com uma curiosidade, com um símbolo, uma sabedoria, tem muito materializadamente dela. Elas voltam cansadas, não só pela falta de viagem, mas pela carga
basqueteada ali no mês É dela. mais leve, o ônibus é mais leve. A pessoa, ela vem com aquele semblante, não, ela vem com aquele semblante assim, tinha o elefante também as costas, ficou lá. O ônibus de leve. Você assistiu isso também? Sempre. E fora que todo mundo mais pensando, né? Aquilo que aconteceu, mais meditativo, né? Já falei depois, Amanda, pro Paulo Siqueira, pro Carlos Sebastião, você perguntou pra mim assim, não dá pra vender Brasil, tchau, o técnico do Santos, não dá, não dá, porque ela não faz esse tipo de trabalho. É milagre, ela não faz esse tipo de trabalho constante, né? Sempre que ela vai se colocando aqui, respeito muito mais essa senhora, de respeito, e não respeito aquele desenho, e não tem como provar o contrário. Então, parabéns pelo programa, parabéns pela escolha da convidada, dos convidados, parabéns pela maneira como vocês se colocaram ali, reclamando, querendo vai enfrentar a gente está uma transformação numa plataforma. A gente usa o setor teste com a Martin Screen, que é uma produtora, uma sociedade de controle do internet muito mais rápido, muito mais forte, precisa de rádio, a gente trabalha pesado aí para dar acesso para vocês. Vai dar muito mais ainda, fora. A 9 horas e 37 minutos, sem a mudança no técnico Santos, estou indo a missão para vocês. Viver o técnico Santos, posso confirmar. E a gente acabou de sair semana de hora do Arquival Corinthians, e me a cara que é a mas se coisa, né? Talvez ajude lá. Te satisfaz essa informação. A palavra do Ramon Dias é o seguinte: eu gostaria de ter um privilégio de trabalhar no Santos. Muito obrigado. Então, antes de ir ao Santos passado, Lá, com calma, com paciência, uma decisão aí. Tem uma coisa que vocês vão muito provar, eu tenho que levar mais informação pra falar. Tem uma coisa que muita gente gosta de ver, mas principalmente são os caras. Sim. E esses caras, a gente tem que entender os que eles existem, tentar saber o que a gente pode sair disso ou não. Por exemplo, na astrologia, só aparece, como eu palavra, claramente, dependendo da gente. Aí, as meninas aí estão perguntando, eu não consigo responder, tá? A mostra vai aqui, mas, por exemplo, conta muito na astrologia, vamos lá, os pontos contam mais. Sol, Lua, Ascendente. Três pontos. Sol, Lua, Ascendente. Sim, para caracterizar mais uma pessoa. Tudo conta. A hora certa de nascimento, nem conta. Dados, dia, mês, ano, hora, cidade onde a pessoa nasceu. Bom, e antes de trabalhar, então, a gente chama, tudo para mim, estou perguntando, é o 13 997 46 repito, hein? 13, quem está falando, quem está aqui, 13 997 46 39, fixo, né? O 13, ou 3 94 97 14, 3 94 97 14. Intervalo, toma aquele café, vou pensando aqui, porque todo mundo ama, ou seja, fácil, nós vamos, gente, você lembra, você tem boa memória. Né? Por aí, né? Exato, que a gente tem esse dois, então, mais 10 anos, né? Então, o Dan já passou ali. Isso deve ser bastante. Aí é aquela história, eu tenho que ser grande. Lógico, entendeu? Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais afiados e atendimento com suporte online. O que falta para a sua empresa é Enrocha Contabilidade. Acesse www.enrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a amanhecer. Mais de 20 anos no mercado, a Emu Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de carga com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a Emu Logística possui filial pontos de apoio em mais 12 estados, no que portos e aeroportos. Conta com a equipe recente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui rota para todo tipo de demanda com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a viabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneiras e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda as certificações de homologação social e aos nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. Muniz. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia tem inscrições abertas para o curso circular de formação em astrologia. Curso básico com turno manhã, tarde, noite, interpretação de mapas astrológicos, previsões e supervisão de mapa. A escola oferece em mente no mapa astrológico, uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua 8 Casas, número 8, telefone 32849714, Santos. Residencial e Paros, o mais esperado empreendimento da construtora IG Plus. Apartamentos de 124 metros quadrados, 2 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família, com piscina, salão de festas, espaço de grito, sala de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a um lado da praia. Avenida Tasso Sul, número 111. Visite o local, acesse igplus.com. E o privilégio de ter uma todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 20 metros suítes e 152 metros suítes. Todos para gourmet. Segunda na abertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, jogos, grito, pintoteca. A 100 para pagar. Direto na construtora. E sem localização, qualidade de luz. Plano de vendas no campo. O Otone Prost Souza, 19 anos. Acesse gelos.com. Pessoal da astrologia, o grau que você conhece, você está achando artista em todo o grau, na nossa querida Ronaldo Wander, Mata de Ouro. Então é um espaço que você perdeu com o lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Mata de Ouro. É uma banda que vai fazer, a gente não vejo aqui, para a gente passar um pouquinho desse trabalho. Você tem que na piscina, um 9 telefone já lá, 3 para quem estava lá já, 900 vamos obrigado, mas sempre shopping, já teve ali, a gente fala nosso bom sempre da Secretaria Rural, vários amigos ali, outros também para trabalhar, por exemplo, vamos lá, um pouco da história, todos os mercados, como a primeira. Comecei em 2002, né? A questão de 2007, né? Tem muita experiência. A gente pode fazer o tempo, então o projeto faz o projeto, eu trabalho rápido e rápido, guarda a voz. Vamos olhar os que tem, o acesso que você tem ao longo, essa capacidade, você tem essa necessidade de ter aqui, ele já tem. A linha de França, essa belga, México, Argentina, África, e bateu mais ainda, tolerando a menos da gente. E acabou sabendo que o Brasil, para deixar esse
Dessas volta, partindo das 9h46 embora dessas rádios, 24 horas, muito para ser força. Estamos numa fase de transição. Tudo novo na rádio, no Loutbar, no site, no Play, no iOS, Android, tudo novo para você, claro, lembrando a parte técnica também, trabalhando com um novo sistema que você extremamente sofisticado para levar você a qualidade de uma rádio em todo o Brasil. É claro, estamos online para todo o planeta, 24 horas. Hoje com convidados muito especiais, de quinta-feira, hoje, 24 de abril de 2025. Estamos aqui com a Márcia Bernardo, astróloga, proprietária de astrologia. Ela tem uma experiência muito grande. Falamos durante um bom tempo aqui no programa hoje. Reservador do governo, também o Fernando Baldão. Bom dia, já está repetindo de novo, se não receber, não viu, assistiu, dá para cá. Em Utuporanga, que fica no interior de São Paulo. E só Santista, hoje aqui na Baixada Santista, realizei curso para lá. Qual será a prova, Márcia? Então, a próxima será em maio, dia 14 de maio. 14 de maio. Logo, estamos no final de abril. Sim, dia 14 de maio, a gente costuma sair em Santos às 10 horas da noite, né? É quarta-feira que a gente tá. Chegar lá pela manhã, a gente chega por volta de 7 horas. É uma viagem que a gente coordena. Então a gente faz o passo, tem esquete, tudo vai sair. Na estrada, chegar alimentado e uma coisa aí a gente fica lá, passa o dia, lá dentro, todos os algodão, depois passam lá a materialização. Todo mundo que vai atendido, é uma coisa que sempre perguntam, né? Até a última pessoa do ônibus, daí a gente retorna. O horário de retorno é variável, porque depende do andar das coisas lá do civil do Brasil. Então a gente pode sair 7 da noite e sai 9. Eu sempre falo para a pessoa, não precisa ter estresse. Se você tiver compromisso, volta a época. Porque não garanto que a gente chegue aqui, Sandro, a gente chega na madrugada, né? De quinta para sexta, na madrugada de sexta, mas depende dela. Então, mas é uma viagem super longa, muito confortável. Eu me recordo disso, não tem informação com isso, não. Osmar, você está de fora do litoral, não é? Sai a celular de Costa de Astrologia no monitor, tá? Você vai dedicar toda a parte de ideias eletrônicas da escola. Estamos aí para te ajudar também, né? Mais uma vez, telefone para atividade no litoral, o celular é o 997467539 e o fixo é o 3394-9714. Se a gente for aqui na região, só que você dá o direito agora do DD da Baixada Santista, vai encontrar. Tem isso, a escola cientista, a do feira, a semana no Brasil, não deixa nos passando os programas, do André deve perguntar como é que funciona o curso online da escola cientista de astrologia. Primeiramente, qual é o curso passando depois da Marcia? Vou começar agora em junho, um curso básico. Um curso que não fez astrologia, Emílio faz o básico. E o Emílio já fez alguma astrologia também? Não. Mas quero Jorge, na internet, não sei o que mas você deve ter certeza curiosidade a respeito da história profissional, pessoal, o que acontece, o que pode acontecer. Dentro do próprio curso, você vai fazer uma sequência mais ainda, né? Conforme você vai aprendendo, na verdade, você tem etapas, né? Sim. Então, vai criar astrológico, para depois, juntando essa partido na casa, e vai evoluindo, interpretação, visões, astrologia, a gente fornece todos. E básico, vou começar agora, no dia 2 de junho. 2 de junho. Às 19 horas, online. Então, você faz da sua casa, tranquilamente, então, a partir do dia 2 de junho, a partir das 19 horas também, né? Também. Um horário que você tem em casa, não for da sua casa, tem que ir para o Grêmio sair, te dá a possibilidade de ter essa interação. Ô, Emílio, você tem alguma curiosidade em relação aí, por exemplo, a Márcia, a gente está vivendo um mundo complicado. Vamos complicar aqui a cidade, o país, a gente está com problemas na política, a gente está com muito grado, a gente tem conflitos mundiais, tem guerras, a gente tem a Ucrânia e a Rússia com mais de 3 anos, a gente tem Israel chegando, a gente não assumir o governo norte-americano, achando que tudo que ele tem certo tem que acontecer, e não é assim. Então, o mundo não está fácil, a gente percebe essa carga, a gente percebe muito todo dia, a gente não aguenta isso, a gente perde a paciência, e já é uma interessante, né? Deixar passando. Realmente, as redes sociais hoje na internet, tudo é que agrava a situação, uma ansiedade muito grande nas pessoas, né? Porque é uma enxurrada de notícias, e muitas delas ruins, que acabam sobrecarregando a pessoa, o ser humano. E fica você tem notado algumas coisas das nossas vidas, sua, minha, tem mudado de uma maneira muito. A gente cresceu, passou a juventude, e a coisa ali, hoje não, uma explicação para isso, porque isso está acontecendo na vida de todos nós, porque nós estamos vivendo um mundo com muitos conflitos. O Jorge, quando esteve aqui, falou, eu quero que você agora me fale, né? Ele dizia que nós enfrentaríamos um 2025 pesado, um 2025 conflito, com pessoas não. Eu não lembro exatamente os temas mais líderes mundiais difíceis de a gente entender, tá? O que você tem visto, né? Para o nosso país, para o mundo nesse momento, né? Sim, interessante a gente começar um pouco antes. 2020 foi o ano da pandemia. Astrologicamente, a gente tem uma posição muito pesada. Plutão e Saturno no signo de Capricórnio, ficaram juntos. A gente chama de conjunção. Né? 2 astros densos, indicadores de um medo do difícil, foi tudo aquilo que aconteceu. Tá? Assim, o clima ficou muito estranho. E a gente vai notando, a partir da pandemia, a maneira das pessoas lidarem, até com o correspondente, me entrevistaram, e davam delas depois, humanidade, vulnerabilidade. Eu falei, eu não vejo isso. Eu falei que eu joguei, uma pessoa me entrevistou. Eu falei, eu vejo isso. Eu falei, eu não vejo a humanidade melhorando. Na verdade, teoricamente, se você pega períodos difíceis de crença, é que dá o que é o seu. Qualquer outra ameaça. Né? Então, essa questão também é indicadora de quebras das estruturas mundiais, em termos de governos, economia, como essas coisas estão sendo feitas. E esses dois juntos significam também menos. É época de menos. Tá. E veio vindo. Temos agora, esse ano, uma relação tensa de Júpiter com Saturno, que são desastres que a gente considera nos sociais, até esse primeiro semestre todo. Isso já vai significar restrições ao que a gente está vivendo, que estão no âmbito mundial. Né? É interessante que eu estava vendo, avaliando, falei, nossa, o Trump fez o favor de acertar isso. Depois ele entrou, né? Ele fez o papel da quadratura Júpiter-Saturno, assim, com pompa e circunstância, realmente. Né? Chegou desestabilizando tudo, chegou chegando. Então, você percebe que nada é mais confiável. Né? E isso já começou nessa relação que eu falei, Plutão Capricórnio, porque aquilo que eu tenho como certo não é assim certo. Então, e agora? O que eu vou fazer? E hoje, esses próximos dias, desde que eu fui aqui, até essa lua nova, que nós estamos agora no dia 27, estamos com a relação de Marte com Plutão. Esses dois, quando eles estão tensos, é isso que a gente está vendo. A agressividade, sabe aquela coisa? Respira fundo e não liga por opção. Aquele carro ele fechou. Tudo bem, sabe? Aquela pessoa que já não desce muito bem, melhor não encontrar agora. Assim, tá todo mundo se dando choque.
E isso no âmbito mundial, também aumento de violência, sabe, de agressividade, desentendimento, ataques. Não tá fácil. Até em termos de signos, vamos colocar assim, esse aspecto eu penso que nessa lua de domingo, na lua nova de domingo, ela está se acentuando isso, pega os signos fixos, touro, escorpião, leão e aquário. Então, padinha, Então, pode ser touro. E o meu é o último ali, leão. É. Ave Então, Maria. os dois, deixa aquele Dá lado. uma mão sempre mundo literalmente, né? Porque não tá fácil. Da pessoa, isso que acontece, muitas vezes, vem irritação, vem que, sabe aquela que eu falo até muito pra pessoa, você já tá de boa, mas os braços estão ativando muito. O cara irritado, o provocador, vem pra você. Exato. Olha pra sua cara. Né? Então, são épocas que a gente tem mais paciência. Aí vou te escolher, mas é verdade, você não é boa de verdade. Como é que a gente faz? Eu me entendo uma pessoa séria, correta, mas eu tenho um pavor. Eu gosto das coisas sérias, não gosto de coisas erradas. Então, se fez coisas erradas, começa a subir o meu bullying, né? O bullying começa a subir, não sei subir também assim. E aí é difícil contornar esse por ser. Eu vou ficar com uma deles inteligência, mas se não você não contorna, o que eu não faço, eu quero falar comigo. Alguém chapear, alguém achar que vou fazer você de bobo, né? E vou sair bacana, eu queria você ferrar literalmente. Então a gente pensa, você também pode ser tipo, o melhorou onde? Vamos pegar aqui, né? Com todo o respeito até o momento, assista o filme com cada vez isso. Eu até tenho a história a respeito disso. De semana, eu queria. Então, não sei porque não queria assistir esse filme. Né? Aí, de repente, na semana, eu vou assistir. Mas que assistiu o filme? Antes do papo morrer. Um dia, Se de outras pessoas que assistiram também falou, cara, só vai assistir. esse desse não, mas. Mas como lá, a gente sabe que tem baixo, tem 4 pratos que são exigidos do próprio de outro filme. Mas porém, não é parte. Aí lá dentro, eles estão querendo passar raça uns outros, mas formas, em termos de. Estão chegando daqui a pouco, ainda na metade do. Ah, não, já na metade de 2025, logo. O que essa conjunção de arte, 25, a 26 já tem eleições de novo no Brasil. Já teve daqui a pouco, você vai falar essa notícia, mas é uma verdade. A gente percebe que esse pessoal, muito eu primeiro, depois eu de novo, depois eu de novo. Você não. Então, ser um tanto individualista, né? Aí a gente vai dar uma vida de cada um. Eu imagino vocês estando em qual centro social, alguém senta lá para fazer um mapa e ele olhando para você. Vai falar pra mim, né? E a Marcela não é uma parte maravilhosa, né? Eu mudo o letra de lugar, não vou só dar o pra mim, né? Opa. Não, olha, grande parte das pessoas são conscientes do que elas estão buscando. E o que acontece? É uma oferta para os meus alunos. Você pode ter todas as técnicas psicológicas, ter todos os cursos, só que é conservando o bom senso. Então, eu considero que certas coisas são desnecessárias de se falar para alguém. Quem uma vez foi uma pessoa me procurar para ter um mapa final. E ela tinha, na época, quando eu fiz esse mapa, ela tinha de 18, 19 anos. Quem a atendeu teve realmente um horror de chegar para ela e falar: olha, você, se ficar grávida, ou você morrer seu filho. Quem fala isso para uma pessoa com essa idade? Sabe? Assim, então, tem coisas, você é um ser humano. Né? E mulher, como você explica, por exemplo, preciso você ver que algum determinado parente pode falecer. Eu tenho certeza que ele vai falecer. Mas eu sempre falo para a pessoa, mas um dia tem a dizer, o pai morava no interior, ele é 15 anos. Ele olha, pai foi mais tarde, né? Importante mais atenção, ele me agradecer, por quê? Ele ia pouco. Sabe, esse fim de semana, voar, e hoje agora está, não sei o quê. Aquilo respeitou nele a necessidade de ver mais. Né? Ele veio a falecer para aquele ano. Idoso, já tudo. Mas ele ia ser deixando para depois. E, na verdade, a previsão astrológica, ela lhe ajuda a entender o momento e aproveitar as facilidades e estabilizar com possíveis obstáculos ou dificuldades que possam vir. Sim. Então, tem uma indicação que financeiramente é um momento mais restritivo. Você não vai entrar no financiamento de carro. Exato. Então, você se livra de se endividar. É nesse sentido. Sim, orientação muito essa, né? Direto. De verdade, confio aí, tem sempre as orientações. Aí você vai perguntar, Eduardo, o Mil que não fez, espero que possa fazer também, né? Vamos fazer o Mil e a Constantita. Vamos aquele desconto ela da massa lá para fazer. E aí a Aparecida me pode entender muita coisa que foi colocada aqui de acontecer, realmente aconteceu. Cabe a gente analisar, não é possível, tanto a Márcia como o Astrólogo vai comentar isso, se entender, aceitar e andar, mudar e aprofundar. Você me estudar, né? Eu tô indo só para o direito, quer dizer, aí mostra agora, que ponto alternativo para você tem que fazer isso. Se eu não mudar, é um tema da minha parte, então eu vou conseguir mudar e ter resultado. Quando ela fala de aspecto que seus hipóteses, né? Muita gente perguntando, a Margarida perguntando aqui, eu sou de Escorpião com ascendente em Virgem, né? Ela fala aqui, o ascendente tem importância, E aí aquilo, faça uma questão, você vai ter exatamente isso que você está falando. Antes de te encerrar, só passando essa notícia, primeiro comentário, tem que aqui, vamos lá, está perguntando, no meu, aí da minha senhora, a gente vier exemplo do relatado, mas felizmente nada aconteceu, mais ou menos um ano e 8 meses, de R$83,73, e ninguém responde, pelo contrário, quando pedimos uma revisão do que está acontecendo, ela ficou por 4 meses sem receber a aposentadoria, 4 meses, isso foi o ano de 2023, o presidente da INSS é afastado do medido recentemente, após esperar o clube de desconto indevido, desde 2019, o dólar está em cima de 17, já acontece de mais de 6 bilhões de reais aposentados pensões. A investigação começou com a CGU, junto com a Federal, com os autores perceberam salto no valor de desconto feito por associações e benefícios do INSS. Muita gente ontem ficou sobrado, uma está dizendo que disposto, e parece que muito mais pessoas foram cometidas por esse roubo no seu vago recurso, porque a grande maioria tem uma aposentadoria de uma pessoa pequena. Isso mesmo, a CGU, né, a Corte Geral da União, fez essa investigação, pegou um número pequeno de pessoas de aposentados e pensionistas, e descobriu que mais de 70% estariam sendo descontados nesse universo pequeno, porque na verdade, os números que a gente tem por outros aí, nós estamos falando de mais de 5 milhões de pessoas que estão sofrendo descontos. Tá? Então, eles pegaram uma cidade lá para fazer o trabalho deles e descobriram que 70%, um pouquinho mais, estavam sendo descontados sem que tenham autorizado esses descontos.
e mais, por entidades que não estão prestando nenhum tipo de serviço às pessoas. Exato. Porque o que acontece aí, desde 2017, no governo anterior, fui lá dar cobertura para que essas associações, sindicatos, fizessem parcerias com o INSS e passassem a prestar serviços, plano de saúde, lazer, viagens, uma infinidade de serviços que poderiam ser prestados, né? Aí a gente vê uma boa intenção. Só que nós que trabalhamos com direito do já sabemos que isso não ia dar bom estado. Tá certo? Por quê? Porque essas associações, a gente sabe que vocês acabam não fiscalizando, não vendo o que está acontecendo, e foi exatamente isso que foi constatado pela Polícia Federal. Né? Muitos entidades, eles pegaram mais 20, e se não me engano, 28 entidades estão cadastradas. Só lembrando, Emílio, uma delas é presidida pelo presidente É um sindicato, mas 17 dessas 22, todas elas têm algum tipo de irregularidade. Algumas sequer entregaram a documentação ao INSS, e o INSS, talvez, não sinalizou, e por esse motivo foi que o presidente foi afastado do defesa negada, né? Porque ele não correu atrás para resolver esse assunto, porque desde 2017, quando iniciou o governo atual, em 2023, já se sabia disso, nada absolutamente foi feito para solucionar, e os segurados, né, os aposentados e os pensionistas, continuaram a ser descontados. Houve incremento, que é o pior de tudo, no ano de 2023 e 2024, aumentaram muito os segurados, sendo né, de desconto. Em 2024, a coisa chegou a de 7 milhões de reais. Fala-se aí, nesse período, alguns números 6 bilhões, mas tem uma entidade aí que fez um estudo maior, chegou no de 15 bilhões de reais. 15 bilhões vai ter que morrer. E já chegou a responsabilidade disso tudo é do INSS, a Secretaria Federal. O Aurélio Campos disse aqui ontem, a Polícia Federal está investigando já para obter números de contas de sindicatos, associações, para determinar onde esse dia foi parar, para tentar recuperar esses valores. Acho que é possível. Você vê que vem de alto valor foi recuperado só nessa primeira vez na Federal. Então, a verdade é que esse dinheiro sumiu. E quem vai a capinha é o Federal que vai pagar. Tanto o ministro da Justiça, né, que é o chefe da Polícia Federal. Em algum momento o governo vai pagar. Não, o governo paga já. É muito bom. Ainda tem isso, ele vai pagar. Exatamente. Tirou esse dinheiro. Isso aí é nada. Exato. Você já ia acontecendo de outras formas. Não vai ter uma forma completa, né? Nós conseguimos nada, infelizmente nós não saímos dependendo do valor, né? Porque o cofre público não pode simplesmente garantir uma festa chega daqui e agora. outras prioridades, né? Então, atualmente, vai entregar vários. Nossa, muito aposentado, provavelmente não sei nem Você mencionou aí um caso aí do Manuel Ramos, a esposa dele. Infelizmente, Chama atenção, ele disse quando foi provavelmente no site mais para advogado, houve uma suspensão temporária por 4 meses. Isso acontece muito no serviço público. Você vai lá reclamar de uma coisa, e aí por N problemas, até por incompetência do servidor que atendeu, o erro do sistema, a pessoa acaba sendo prejudicada. Ela já sabe que tem um problema, e aí tem o benefício. Sim, exato. É só sobrevivência. Isso aí, o INSS ganhou, ela estaria recebendo devidamente o benefício. Então, e não era isso. Acontece. Então, se o problema não A pessoa entra lá com um problema e sai com dois. E aí, né, a gente recomenda, né? O possível advogado, nesse caso específico, recomendo todas as pessoas que entrem no site do meu INSS, se tiverem dificuldade, procurem pessoas que possam orientar como fazer funcionar isso, tá? Se eu uso bom dia, esse programa de consciência no comecinho, entregando o programa, e ele fica assustado, aí já pegando a questão dessa vergonha, infelizmente ele fala que não gosta de direita, esquerda, centro, não gosta de política, gosta de pessoas sérias, pessoas corretas que trabalham pela sua população. Não vemos isso no Brasil, infelizmente. O problema veio no governo de direita e foi assumido por ele não estou por esquerda. Então a gente vê que essa organização não tem ideologia. Ele colocou aqui, ele tocou o vídeo de aposentadoria em setembro, final de setembro do ano passado, agora não teve resposta, não teve benefício. Setembro ainda. Pois é, o INSS está com esse presidente também foi exonerado, porque também conseguiu resolver a vida de 12 milhões de pessoas que estão aguardando o resultado dos seus requerimentos para aposentar, pensão, às vezes até auxílio doença, se vier uma coisa rápida, só já precisa, ela tira o sexto dia, ela vai empregada, não tem mais salário. Ela vai esperar por meses com a resposta do auxílio doença, e agora nós temos uma filha de 2 milhões, que já agravou nesse governo, então esse presidente já é idade. Isso aí é um agravamento. A coisa está muito ruim, já era ruim, piorou muito nesse governo. Então, isso aí. Muita gente está advogando precisa bom, porque olha o que acho que eu contato as pessoas procurarem você, porque eu tenho certeza que muita gente na região com certeza vai. Eu lembro que tivemos algumas entidades e uma apareceu aqui a Baixada, oferecendo compreendo jurídico. E as pessoas na rua, na porta distribuindo. Não. E andaram durante alguns anos, engolindo muita gente com essa mentira que olha acabando de acontecer agora. Então, gente, vamos ver se precisa de uma sessão e uma sessão de alguém que competência, como eu já vi falando. As pessoas precisam sim procurar ajuda, porque isso é muito caro. Quem quiser me encontrar, o telefone é 1399-166-1083. Detalhes, se não for no como, se não tem problema, se não tem contato com o pode fazer conversa online. Online ou presencial, a gente atende todas as fases. Se não tiver, ou quiser que eu te marco, se não é o WhatsApp também, então é fácil me encontrar 24 horas. A Lucia, que está um abraço, a Lucília é de Verde Joga, dando o seguinte, ela tem 3 pessoas. Ela disse que não é aposentada ainda, aí vai acabar muito, mas tem 3 pessoas, 2 tias e uma irmã, que foram vítimas desse estelionato, que se chama de roubo mesmo direto, né? Mas qual é a posição do presidente Lula? A primeira ação de defesa é o presidente do INSS, mas é muito pouco ainda. O mínimo necessário aqui tá só a situação. Presunção de inocência. Esse servidor público é igual ela usava, não precisa aparecer, né? Exato. Entendeu? E esse presidente foi exonerado diariamente. Exato. Marcos Bernardo, acho que agradecer, tipo, você está à vontade de corrente de você já é aposentado ainda ou não? Já. Estão mexendo no seu Não. Graças a Deus, porque isso é pressão que muita gente da região, estou vendo já, estou sinalizando, vão se perceber. E o lamentável disso, viu, Manuel, acontece muita gente tinha som e não percebia. E realmente, o que acontece? As pessoas são idosas, não têm acesso, têm dificuldade de acessar. Existe uma facilidade, como o site do INSS.gov.br, toda a vida das pessoas, seja segurada, seja aposentada, pensionista, né? Que ela pode acessar, ela vai verificar, ela consegue acesso ao extrato previdenciário, seja mensal ou a vida inteira. É bom que ela tenha acesso a isso, porque ela vai verificar os sons que estão acontecendo lá no seu benefício mensal. A maioria das pessoas chega apenas o seu extrato do CAD. E aí isso acontece. Aí o valor do benefício. Tá junto, legal, vou utilizar para sobreviver. Mas é importante ela ter um contato com esse extrato mensal, que é o limite que a gente conhece na vida do trabalho. E lá tem o que foi acreditado, o que gosta dos valores e também os sons. E passar.
Parece não consigo nada. Ou põe uma grade e Exato, resolve. tá Aí embutido põe nisso. esses continhos agora, você faz 50, R$30, Vai somando. e todo mês você sabe, você assim, tem mais, são 1.300, aí 1.100 reais por ano, comendo. Você está tendo, né? As pessoas ganham. É quase um benefício. Fora consignado, você não pediu, não fez, não teve, se não consignado, vai te contar. Às vezes tem mais de um consignado. Ou você está feliz porque os benefícios são baixos, já falou que algumas vezes 70% dos benefícios são no valor de um salário mínimo de R$1.500. As pessoas têm R$400 de desconto, mais R$100 nessas associações. Sim. Um terço do valor vai embora. Sem você ter uma coisa mais grave de tudo isso, a pessoa não autorizou. Exato. Você está sendo lesado Sim. por associações, né? A gente não sabe comprovar da própria cerveja, sequer comprovar documentalmente que elas existem. Sim. Tem muitas que são verdadeiros fantasmas, né? Não, na prática. Que eu não assim, Sim. se eu tô acontecendo nesse Você faz computador em casa, virou isso, já são criadas até de moradores de rua, para depois criarem empresas andadas, se iniciarem, as pessoas não têm noção. Vamos para a escalação da Doutorino, do Independente, vem para a área, vai procurar. Vamos lá. Com mesmo. A dona Alice pergunta para finalizar, tem que fechar mesmo aqui, chegou mais de 20 minutos, mas ela perguntou, Bernardo, se fizer um mapa de nascimento, uma pessoa já estava fazendo aquela na dúvida, né? A putaria, eu poderia mudar de cidade até estado? Para a colisão. Então, deve ser nesse momento, esse apetite está indicando que poderia mudar. Olha aí, então, se ela fizer esse mapa, vai uma natal, pode ser a possibilidade, ó. E às vezes assim, Se bom ou não, às vezes claro. pode, mas nesse momento, tem que esperar um pouquinho aí, às Sim, vezes não tem certo uma isso. oração de vocês. Bom, repita a vontade de sentido. Eu quero muito coração, obrigado pela vinda aqui, em nome da Virgínia, né, Emílio também, que topou, só fazer esse parte, pode ser uma curioso, né, ingrediente mais certo no seu mundo, para mim, para a Julia, que mandou, Julia, não peço de coisa, não a mensagem que foi longa, mas eu entendi que você disse que a pessoa tem que ter o seu lado de curiosidade, é ter misticismo, né, você que nos conhecemos a fundo é a melhor coisa, até porque o ser humano não se conhece, não pode ser compelido, não pode conhecer a população, né, não apenas achar o filho dos outros, mas direito nos nós mesmos, tá certo, Júlio, você tem razão, tem que se conhecer, mas contatar, fazer cursos, ter aulas, para fazer uma mapa seminário. Então, lá o nosso contato WhatsApp, 13 997467839. Né? E tem também fixo, 3394-974. Se quiser ir para um Google, pode ficar 14 meses e vem, dá tempo de garantir a sua vaga. Entre em contato WhatsApp, Isso, eu vou WhatsApp para você, eu vou retirar aqui. Vai dar é o 97. 997467839. Vocês vão lá pagar dando em memória, não sei aqui. Maravilha, eu recebi o seu telefone para contato. Você viu? 13991663. Lembrou, você é bom sinal, viu? Então, bom sinal. Não vai esquecer de você conectar com ele, vou contatar já. Um dia, meu amigo. O Brasil, o mundo não é para amadores. Que a gente faz, eu acho que essa frase eu não sei quem é, mas eu faço, tem razão. O mundo não é para amadores, o Brasil não né? E a gente vai ter lutar muito ganharia para passar. Obrigado, Márcia. Ótimo. Semana, Marcinho. Liga lá para Chácara, já quero fazer meu mapa de nascimento. A Márcia, que descobriu que errei, onde eu vou errar, tá certo? E o que a conjunção desses planetas está fazendo na minha vida? E aí a história tem coisa nova, vou dar algumas coisas, isso pode ser para você também. Eu escolhi a escola de direito, a aquela construtora que dizia que revisão de esquece. Não veio atrás dele, ninguém trabalha. Ninguém trabalha. Eu ia falar aqui, você não fala. Como era isso? Tem, não fala. Gente, bom dia, continua com a gente, tem o processo de transição de ouro, né? Mas no outro aqui, em breve está redondinho, né? Virginia, vamos embora? Amanhã, meses para você. Estamos de volta com o vivo, até as 8 da manhã, pela tarde, Facebook, YouTube, todas as redes sociais, rádios, ainda das nossas plataformas de divulgação da rádio.